Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science e hoje eu vou mostrar para vocês alguns sinais de como você pode saber que você rompeu o LCA. Porque muita gente tá jogando bola ou então tá fazendo alguma outra coisa e às vezes acontece algum episódio ali de lesão e elas não sabem se de fato romperam ou não o ligamento. Então, isso aqui são algumas formas que a gente tem de saber se o paciente rompeu ou não o ligamento. Claro, também vou falar dos testes que os médicos fazem, médico, fisioterapeuta, quem trabalha com o joelho. Vou mostrar dos testes, vou mostrar da ressonância, raio-x, enfim, para vocês verem aí quais são os sinais de que você pode ter rompido o LCA. Mas, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, primeiro de tudo, a gente vai entrar no mérito do mecanismo, porque não adianta nada você teve um episódio de lesão, só que foi de um mecanismo totalmente aleatório que não tem nada a ver com o mecanismo de lesão do LCA. Então, basicamente, o LCA ele tem dois mecanismos de lesão que podem ocorrer. Tem o primeiro, que é o mais comum, que é o atleta, enfim, tá lá ou correndo ou fazendo algum movimento e ele fixa o pé no chão para mudar de direção. Ele muda de direção, só que o pé ele fica preso. Então o pé fica preso e o joelho ele rotaciona. Então quando o joelho rotaciona, ele faz um valgo. E esse valgo ele estica o ligamento. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem. Então ele basicamente ele estica o ligamento ao ponto de que ele pode romper. Então, se você estava jogando, se você estava fazendo qualquer movimento assim, desse específico desse jeito, e aconteceu isso, você ouviu um estralo, ou então doeu muito, você pode suspeitar de que sim, você teve uma lesão do LCA. Mas só pelo mecanismo não dá para saber, né? Só quando você está jogando, mas é só uma suspeita. O segundo mecanismo é o mecanismo de hiperextensão do joelho. Então, que foi o mecanismo que o Carvajal rompeu o ligamento dele. Então, quando a pessoa vai saltar e aterrissa de um salto e o joelho vai todo para trás, ou então quando você está correndo e pisa num buraco e o joelho também vai todo para trás, isso é o mecanismo de hiperextensão do joelho. Não é tão comum quanto o outro, porque é um movimento mais difícil de acontecer, mas também pode ocorrer. Por quê? Porque nesse movimento de hiperextensão, imagina que o LCA ele tem uma origem na tíbia, que é o osso da canela, e outra origem no fêmur, que é o osso da coxa. A gente vai falar de origem, mas são dois pontos de inserção. Então ele tem esses dois pontos de inserção. Quando você faz essa hiperextensão, a tíbia e o fêmur eles se afastam. Então, nesse afastamento, ele estica o ligamento e também pode acabar rompendo. Só que, como eu falei para vocês, o mais comum de ocorrer é o mecanismo de rotação do joelho, o mecanismo de valgo do joelho. Esse é o mais comum de ocorrer na grande maioria dos casos. E as pessoas, geralmente, elas rompem o ligamento sozinhas, em movimentos bestas, assim, que você nunca diria que a pessoa pode lesionar o ligamento, porque geralmente é assim que ocorre mesmo. Então, agora a gente passa para a parte de raio-x, dos exames de imagem, né, que a gente vai ver raio-x e ressonância. Muita gente fala que no raio-x não dá para saber se você rompeu ou não o LCA. E realmente, o raio-x ele não pega partes moles, né, ligamento, músculo, essas coisas. O que ele vai ver é a parte óssea. Só que tem uma fratura específica que ela é um sinal patognomônico. Patognomônico quer dizer que é específico para indicar aquele tipo de lesão. Então é um sinal patognomônico para lesão do LCA, que se chama fratura de Segon, que é a fratura do platô tibial lateral. Então vou deixar na imagem para vocês verem, né? Então vocês podem observar aqui que é uma fratura por avulsão do platô tibial lateral. Tá? Então, geralmente quando os pacientes eles têm uma lesão do LCA, eles podem apresentar essa fratura. E eu já vi muitas pessoas dizendo, muitos fisioterapeutas dizendo, mas pediu raio-x, raio-x não tem como saber se tem lesão do LCA ou não. Só que eles acabam esquecendo desse tipo de fratura, porque não são em todos os casos que o paciente vai ter, mas se o paciente fizer um raio-x, por quê? Só para vocês entenderem. A primeira abordagem, quando o paciente ele chega no pronto-socorro para depois de uma lesão desse tipo, o médico ele já pede um raio-x para saber se tem alguma fratura no joelho. Só que, quando o paciente ele lesiona o LCA, não vai ter algum tipo de fratura assim, tipo fratura da patela, fratura da espinha tibial, fratura do fêmur, enfim, não vai ter esse tipo de fratura. Mas o médico pede para descartar esse tipo de lesão. Só que, como eu falei para vocês, muitos profissionais, eles não sabem dessa fratura de Segon, então eles acabam não dando tanta bola assim para o raio-x.
Só que o raio-x ele pode nos dizer muita coisa, como é o que eu estou acabando de falar para vocês. Então, se o paciente apresentar essa fratura do platô tibial lateral, ele tem muitas chances de ter uma lesão no LCA. Muitas chances não, né? Ele realmente teve uma lesão no LCA. Como eu falei para vocês, é um sinal patognomônico para esse tipo de lesão. Então, fica a dica aí. Quando você ou o seu paciente ele fizer um raio-x depois de um trauma no joelho e aparecer esse tipo de fratura, quer dizer que ele rompeu o LCA. Claro, também tem que correlacionar com os testes clínicos para saber de fato se teve ou não a lesão. Agora eu vou mostrar para vocês na questão da ressonância magnética, porque na ressonância magnética ela é o exame padrão ouro para saber se o paciente ele teve ou não a lesão do LCA e outros tipos de lesões, né, como lesão no menisco, lesão de outros ligamentos, enfim. Interrompendo aqui o vídeo um pouquinho, eu quero falar para vocês da minha consultoria online, tá? A minha consultoria online é algo feito para quem teve uma lesão do LCA e do menisco e fez a cirurgia ou vai fazer a cirurgia, tá? Atualmente temos cerca de 90 pacientes de todo o Brasil só de LCA e de menisco. E a consultoria conta com tudo que você precisa para ter uma excelente reabilitação. Tem tanto a parte da fisioterapia do início ao final, com todas as fases, desde do dia 1 do pós-cirúrgico até os testes de alta que a gente faz no final. Também tem a parte de academia, você vai receber planilhas específicas para o treino de perna na academia, que é algo que eu fiz com um colega meu, que ele é personal, então é algo bem específico para quem está em processo de reabilitação do LCA. Além disso, você vai ter o suporte completo no WhatsApp, no meu WhatsApp, então você vai conversar diretamente comigo, não é com a minha equipe, não é com outro fisioterapeuta, você vai conversar diretamente comigo, a gente fazer os ajustes ideais ali na sua reabilitação, então mudar um exercício, melhorar alguma coisa, enfim, você vai ter o contato direto comigo, para tirar dúvidas também, para enviar os vídeos dos exercícios, enfim, tudo que você precisa para poder ter uma excelente reabilitação. Além disso, a gente tem a parte de retorno ao esporte, então você vai receber exercícios específicos para o seu esporte, tudo bem específico, vamos dizer que seja futebol. Você vai receber exercícios específicos para o futebol, tudo que engloba o futebol. Então, passe, finalização, defesa, corrida com mudança de direção, tudo bem específico, que a gente acostume o seu joelho na reabilitação, para quando você for jogar de fato, quando você for liberado e poder voltar a jogar, o seu joelho já esteja acostumado com isso e não tenha problemas quando você for praticar o seu esporte. Então, caso você queira saber mais sobre a consultoria, eu vou deixar um formulário de aplicação aqui embaixo. Caso você queira fazer, preencha esse formulário aqui, que aí a gente entra em contato com você em até 24 horas. Então, já falei demais sobre a consultoria, vamos continuar o vídeo. Então, na ressonância magnética, nessa visão lateral, imagina que essa aqui é uma visão lateral do joelho. Aqui está a sua patela, que é esse ossinho aqui. Aqui está o seu tendão quadricipital, tendão patelar. Esse osso aqui de cima é o fêmur, que é o osso da coxa, e esse osso aqui de baixo é a tíbia, que é o osso da canela. Como eu falei para vocês, o LCA ele tem duas inserções, né? Que é uma inserção na tíbia aqui e uma inserção no fêmur. O LCA é essa fita preta aqui que vocês estão vendo na primeira imagem. Essa primeira imagem, é uma imagem do LCA intacto. Então o LCA está íntegro, ele não tem lesão, não tem nada. É um LCA saudável, 100% saudável. Na segunda imagem, a gente vê as mesmas estruturas, né? A gente vê a patela, vê o tendão quadricipital, vê o tendão patelar aqui embaixo, vê o fêmur, vê a tíbia. Só que você não está vendo a fita preta. Aí você fala, pô Marinho, mas eu não estou vendo o LCA. Como eu vou saber se ele está rompido? Essa é justamente a forma que você tem de saber. Quando você olha uma ressonância e você não vê essa fita preta, o LCA ele está rompido, porque ele fica nessa imagem meio embaçado. Então, você não vai conseguir ver o LCA se ele estiver rompido. Então, na ressonância não vai conseguir ver. O que pode acontecer também é ele estar rompido nessa... A grande maioria das lesões do LCA. A grande maioria das lesões do LCA, ou ele está rompido nessa parte proximal aqui, que é a parte do fêmur, ou ele está rompido na mid-substance, que é a substância do meio, que é a metade do LCA. Ou ele está rompido aqui no meio, ou ele está rompido aqui no início, tá? Então, em alguns casos, você pode ver que essa parte inicial aqui está meio borrada, mas o restante você ainda consegue ver um pouquinho da fita preta. Só que, nesse caso, o LCA está rompido, porque a parte proximal, ela não está mais lá. Ela está meio embaçada, então quer dizer que ele está rompido. Existe até uma classificação que eu vou deixar aqui para vocês, que é a classificação de Sherman, que ele mostra o tipo de lesão do LCA. Então a gente tem a classificação das lesões agudas, né, no caso, que é o tipo 1, que eu vou deixar aqui as imagens para vocês verem direitinho, que é justamente nessa localidade que eu falei, que é a inserção proximal, né, que é bem lá no início mesmo do LCA. Tem um tipo 2, que ele é um pouco mais abaixo dessa inserção, mas ele ainda é na parte proximal. E aqui vocês podem ver que quase 20% do tecido ele fica inserido no local. Então,
essa partezinha menor significa ali 20% do LCA, que ele ainda está inserido, mas ele rompeu. Tem o tipo 3, que ela é quase na metade ali da mid-substance que eu falei para vocês, que ela... Eles falam aqui que nessa classificação, até um terço ele fica inserido no fêmur, né? Então, como vocês podem ver aqui também na imagem. E tem o tipo 4, que é a da mid-substance que eu falei, que é literalmente no meio do LCA. Então 50% do tecido, do ligamento, ele fica preso, fica inserido na inserção proximal. Então isso aqui é só para efeitos de curiosidade para vocês. Eu sei que muitos profissionais de fisioterapia, de educação física, medicina também acompanham, né? Então é só para efeitos de curiosidade também. E aí a gente acaba a parte da ressonância magnética e parte para os testes clínicos, os exames clínicos. Que, como muita gente fala, a clínica é soberana, então o que o médico ele identificar ali, o médico, o fisioterapeuta, então o que o médico ou o fisioterapeuta identificar ali no exame clínico geralmente é o que está acontecendo na realidade, tá? Então a gente tem 3 testes principais que a gente faz com o joelho do paciente para ver se teve ou não lesão do LCA, que são eles, né, o teste de gaveta anterior, que o profissional ele coloca a mão ali na região de trás da panturrilha ali do paciente, então ele coloca as duas mãos ali na região da panturrilha do paciente, coloca os dois dedões ali perto da tuberosidade anterior da tíbia, tá? E ele faz uma tração para frente, tá? Para ver se o joelho do paciente vem ou não. Vou deixar aqui direitinho um vídeo para vocês verem, mas é basicamente isso. Então as duas mãos por trás, os dois dedões ali perto da tuberosidade anterior da tíbia e ele puxa para frente. Se o joelho do paciente vier, ele tiver essa translação anterior que a gente fala, geralmente o paciente tem uma lesão no LCA. Por que eu falo geralmente? Porque em muitos casos o paciente ele pode apresentar a mesma coisa no outro joelho, que não teve nada. Então, se ele apresentar nos dois joelhos, isso significa que é algo normal do paciente, que é a anatomia do paciente ali. Então, por isso que é muito importante a gente testar nos dois membros. Além disso, a gente tem o teste de Lachman, né? O teste de Lachman que foi pela primeira vez descrito pelo Torg no artigo dele, mas quem faz parte do laboratório do joelho sabe que a primeira vez que o teste de Lachman foi descrito foi pelo o médico de joelho, Dr. George K. Knowles. Então ele já tinha documentado isso há muito tempo antes desse artigo do Torg. Então, só para vocês entenderem aí, não é... Quem é profissional da saúde vai saber, né, que é muito famoso o teste de Lachman. Então, o teste de Lachman ele não foi feito primeiramente pelo professor Lachman, ele foi feito pelo Dr. George K. Knowles, que ele era médico de joelho e documentou pela primeira vez ali o teste de Lachman, que não é de Lachman. Mas enfim, então o teste de Lachman, geralmente o profissional ele segura o fêmur do paciente, segura a tíbia e ele faz um movimento contrário. Então ele puxa um e empurra o outro para ver se tem esse deslocamento do joelho. Vou deixar também aqui o vídeo, né, para vocês verem. Então seria basicamente isso, né? Então se o paciente ele apresentar esse grau de translação anterior muito acentuado, provavelmente ele teve uma lesão do LCA. E por último, o teste de pivot shift, que ele na grande maioria das vezes ele é feito no ambiente intracirúrgico, tá? Então é muito difícil o médico fazer, até pode fazer, até faz bastante, mas ele tem uma sensibilidade maior no ambiente intracirúrgico. Porque quando o paciente ele não está anestesiado, é muito difícil você saber se esse teste ele foi realmente efetivo ou não. Porque tem a questão da contração muscular do paciente que atrapalha ali para ver se o joelho ele tem uma lesão do LCA ou não. Então, os médicos geralmente fazem no ambiente intracirúrgico porque o paciente está anestesiado, ele não tem o efeito ali da musculatura, então o médico ele pode mexer no joelho do paciente sem a musculatura ter uma contração reflexa. Então, esse teste basicamente o médico ele vai dobrando o joelho do paciente, faz uma força em valgo do joelho e ver se o joelho do paciente ele desloca, tá? Então aqui eu vou também deixar o vídeo, né, para vocês verem, mas é basicamente isso. Então esses são os 3 testes mais clássicos para lesão do LCA e só recapitulando, se você apresentar um mecanismo de lesão de rotação com o joelho valgo, pé fixo no solo, ou então um movimento de hiperextensão do joelho, se você também além disso apresentar um raio-x com a fratura de Seguin, uma ressonância com o LCA meio borrado ali, que você não consegue identificar o LCA e os testes positivos, então muito provavelmente você rompeu o LCA. Agora, se você apresentar alguns desses,
e não tão bem ali definidos, então possa ser que você não rompeu o LCA, mas é sempre bom você ter uma avaliação com um médico ou com um fisioterapeuta que seja especializado em joelho, para ele poder fazer os testes necessários e saber se você teve ou não essa lesão do LCA. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de dar o like, se inscrever no canal, que ajuda muito, a gente tá quase batendo os 500 inscritos aí, e é isso, até a próxima, valeu!